Glória a Deus. Amém, queridos? Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que bom podermos estar aqui e que bom podermos trabalhar esse tema Vida em Construção. Obrigado, pastores, pelo convite. A pastora estava falando ali, trazendo para ela que foi já uma retribuição mesmo, que já fazia dias, né, pastora? Mas fico muito feliz de poder estar aqui junto com a igreja e que esse tempo que vocês vão estar aqui imergidos nesse tema, que muitas coisas de Deus possam se manifestar sobre a sua vida. Queridos, uma das coisas que nós temos aprendido é que nós precisamos chamar a existência de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, estar aqui com esse tema, vida em construção, é colocar a sua vida para Deus fazer a vontade dEle, do jeito dEle, da forma dEle e quando Ele deseja fazer. Tem alguém assim aqui? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Essa é uma palavra que queima sempre no meu coração sobre Neemias e tem muito a ver com o que nós vamos viver, né? Que vocês vão estar vivendo aqui nesses dias. Talvez a minha vinda aqui seja apenas só para fazer você pegar a colher. Talvez eu não vá fazer muita coisa aqui. É só simplesmente para você aprender a pegar a colher, para que Deus possa construir algo em você, na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que amanhã e depois da manhã vai ter muito mais de Deus. Você achou aí? Neemias, capítulo 1. Eu gosto de ler do versículo 4 em diante. Você pode ler comigo? Diz assim: E sucedeu, quando ouviu esta palavra, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: Eu te busco, ó Senhor Deus dos céus, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto, em algumas traduções está a aliança, e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos, que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possa ouvir a oração do teu servo, o qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, o qual temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Queridos, vida em construção. Neemias, para mim, é um dos personagens da Bíblia que mais me toca quando fala sobre construção. E por quê? Quando eu estava orando ao Senhor por uma palavra de estar aqui, o Senhor liberou algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você em cima desta palavra. O fim é o tempo ideal para um novo recomeço. Você pode declarar isso? O fim é o tempo ideal para um novo recomeço. Eu não sei se você sabe, mas Neemias, ele era um simples copeiro. Se fosse trazer para os dias de hoje, um simples garçom, mas com uma função muito importante, porque ele servia o rei. Ele era para muitas pessoas insignificante, mas para a função que ele exercia, ele era de suma importância. Tudo que chegava até o rei precisava passar sobre Neemias, e nada chegava até o rei sem que Neemias verificasse. Sabe, queridos, Neemias não era daquela cidade ou daquela realeza. Neemias era um cativo. Neemias era considerado um escravo quando Jerusalém foi levado cativo. Passou-se algumas gerações e estava ali Neemias agora servindo o rei. Até que um certo dia ele ouve falar que os muros de Jerusalém estavam derrubados e que as portas estavam queimadas. Os versículos que nós lemos fala da reação que Neemias teve após ouvir um relatório de aquilo que parecia ser o fim. Sabe o que eu quero dizer para você?
que muitas das vezes o fim só está acontecendo para nós, porque nós estamos pegando relatórios e não estamos sabendo ter um posicionamento e uma reação. Eu não sei quais são as notícias que você tem recebido. Eu não sei quais as notícias que você vai receber nos próximos dias, mas eu sei dizer que a última palavra sempre estará com o teu Deus, a última palavra sempre estará com o Senhor, e nós não podemos de maneira nenhuma saber e estar aqui nesses 3 dias, vida em construção, e não entender o que Deus quer construir sobre a nossa vida. Eu já quero declarar isso sobre a tua vida. A primeira coisa que Deus te trouxe aqui para construir é que você venha entender que a última palavra sempre vai vir do Senhor. Ela nunca vai vir da circunstância da tua vida. Neemias recebe um relato e ele tem uma ação. Sabe, querido, muitas das vezes quando nós recebemos uma notícia que não agrada o nosso coração, nós nos prostramos, mas nós nos prostramos de uma maneira equivocada. Nós nos prostramos de uma maneira, às vezes achando que não temos força, e realmente parece que nós não temos força. Sozinho nós não temos. Eu não sei qual foi as notícias que você recebeu, mas eu sei dizer para você, mediante o que você recebeu, é hora de você se levantar como Neemias se levantou. Orar ao Deus do céu, chorar, jejuar, buscar, porque no Senhor há um tempo de construção para a tua vida. Quando Neemias se levantou para chorar, ele só sabia que Jerusalém estava destruída. Quando Neemias se levantou para jejuar, para buscar a Deus, ele só queria que Deus trouxesse uma resposta. Você pode dizer isso quando ele orou, quando ele jejuou, quando ele chorou, ele só queria uma resposta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele queria que Deus respondesse ele. E na hora que ele ora e jejua, Deus vê a resposta que ele deveria dar. Eu acho que você não entendeu, mas eu quero simplificar para você. Quando você se levantar diante dessa situação que você está vivendo, você que Deus vai usar para ser a própria resposta para a tua vida. Você está buscando algo para você? E eu quero dizer que da parte de Deus, você é a própria resposta de Deus para aquilo que você está buscando. A Bíblia diz que ele orou, ele jejuou, e ele volta a fazer aquilo que ele fazia sempre, servir o rei. E lá servindo o rei, o seu semblante não estava como alguém que estava em festa, e isso é normal, querido. Existem situações na nossa vida que o nosso semblante ele decai, que a nossa alma fica mais abatida. Isso é normal. Mas eu também tenho uma palavra de Deus para você. A sua alma, quem coordena não é as suas emoções somente. Você coordena a sua alma. Como, pastora? Através da palavra do Senhor. Você conhece um homem chamado Davi? A Bíblia fala que Davi, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele estava dizendo para a alma dele, ele estava tendo um diálogo com a alma dele, e ele estava dizendo: olha, espera. Espera, porque Deus vai ouvir. Só que se você ler até o 45, esse mesmo homem que um dia mandou a sua alma esperar com paciência no Senhor, mandou também a sua alma se aquietar. Porque no dia que ele diz para a alma esperar, passou-se um tempo, e parece que a resposta não vinha. E aí a Bíblia diz no 45, que ele diz assim: porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Talvez você, como Neemias, já orou, já jejuou, já pediu respostas. Mas eu também estou aqui para dizer para você: aprenda a esperar em Deus. Durante dias, Neemias orou e ele também esperou. Eu sei que a maioria aqui já passou por isso, eu estou passando por isso. Talvez você já fez uma reforma na sua casa. Talvez você já construiu algo lá na sua casa, ou construiu sua própria casa. Não sei o que você construiu.
Tem dia que a gente acorda de manhã, quando a gente está em construção, e a gente tem um planejamento, né, pastor? Hoje tem que acontecer isso. E quando o dia passa e não concluiu do jeito que a gente queria, a gente acha que não deu certo. Isso é normal. Porque nós somos assim. Nós queremos que as coisas aconteçam e aconteçam imediatamente. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que no processo da construção precisa haver, querido, a paciência, a perseverança. Mas mais do que isso, precisa haver, querido, o entendimento do que nós precisamos nessa construção. Neemias orou, Neemias chorou, Neemias jejuou, e agora ele voltou para a vida normal dele. E parecia que Deus não tinha ouvido a resposta ou as orações dele. Talvez você está aqui e você já fez tantas coisas, e talvez você já pensou dentro de você que Deus não ouviu as suas orações. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sempre ouve as nossas orações. E Deus sempre responde às nossas orações. Deus tem 3 formas de nos responder: sim, dizendo faça, vá, eu sou contigo, é a hora, é o momento. Mas Ele também diz não. E o não dele é um livramento. Muitos de nós, no processo da construção, nós nunca queremos ouvir um não de Deus. Mas você sabia que o não de Deus é como se fosse algo te protegendo para você não cair em abismos profundos. Deus é como um pai que cria os seus filhos, que constrói o caráter dos seus filhos, que constrói os filhos para viver o melhor dessa terra. E você sabe muito bem que se nós criarmos um filho só dizendo sim para ele, nós estragamos ele. E que mesmo nós amando os nossos filhos, nós também precisamos dizer não. Deus responde com não no processo da nossa construção de vida. Mas Deus também responde em silêncio. E o silêncio de Deus tem também um significado para nós. E o que é, pastora? Espere. Se você orou, se você jejuou, se você já buscou, e Deus ainda não te disse nem sim nem não, Ele está em silêncio, Ele está te dizendo algo: espere. Espere com paciência. Espere com perseverança. E aí, pastora, nesse período que eu espero, o que é que vai acontecer? Nesse período que você espera, Deus está tratando você para que o melhor dele possa vir sobre a tua vida. E nesse processo da espera, quem eu devo ser, pastora? Você deve ser alguém que se coloca para ouvir a voz de Deus. Porque nós nunca, escute isso, nós nunca vamos ter nada construído na nossa vida se nós não entendermos que é o próprio Deus que vai fazer na nossa vida. Neemias não ouviu uma voz dizendo para ele o que ele deveria fazer, mas Neemias se levantou. E isso eu aprendo com Neemias e eu trago para a minha vida sempre, querido. Vai existir momentos na nossa vida que Deus não vai chegar e vai dizer assim para mim e para você: ó filho, eu te escolhi, vai lá e faz isso, faz aquilo. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar olhar o que é necessário e nos permitir que Deus trabalhe sobre as nossas vidas. Eu vou dar um exemplo lá na sua casa. Talvez lá na sua casa tenha algo que precise de uma reforma hoje. E talvez você não pode esperar Deus dizer para você que você precisa fazer. Você precisa ir lá e fazer. Talvez aqui na sua igreja exista algo que precisa ser feito. E você não pode ficar esperando Deus dizer: ó filho, é você que é o escolhido para fazer. Nós estamos vivendo uma geração que deseja muitas coisas de Deus, mas que está parado, estacionado e não entende que essa geração é uma geração que precisa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque não tinha só Neemias
a pessoa que poderia ter ido a Jerusalém, reconstruir Jerusalém. Lá existia outras pessoas, lá existia sacerdotes, lá existia o povo de Israel. Mas Neemias colocou no seu coração o desejo. A minha pergunta para você hoje é: qual é o desejo que está no seu coração? Vida em construção, querido. Não é essa vida física que a gente come, que a gente veste, que a gente anda, que a gente passeia, que a gente ri, não. Vida em construção é o que está aqui dentro. Sabe, Neemias era só um copeiro, mas no dia que ele recebeu o relato que estava tudo destruído, o coração dele se acendeu a construir Jerusalém. O coração dele se acendeu em buscar a Deus para que Deus pudesse fazer algo. Agora, o mais interessante é que ele queria que Deus fizesse algo. E quando ele chega diante do rei com seu semblante triste, o rei pergunta o que aconteceu com ele. E talvez você saiba, mas se você não sabe, você vai saber hoje. Era proibido entrar diante do rei com um semblante triste. Quem servia o rei precisava servir com um semblante alegre. Só que naquele dia, o coração dele estava tão deteriorado pelas notícias que ele não conseguiu chegar com um semblante alegre. Você sabia que tem dia na nossa vida que, independente de como está a circunstância, a gente veste uma capa, né? Alguém já viveu isso ou só eu? Tem dia que a situação está difícil, mas a gente veste uma capa de uma alegria, a gente ri, a gente vai, faz, mas quando a gente chega em casa, só a gente sabe o que está aqui dentro. Nesse dia, Neemias não conseguiu vestir a capa. Você pode dizer isso para o seu irmão? Nesse dia, Neemias não conseguiu vestir a capa. E esse foi o segredo pelo qual ele pôde ser resposta de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Me perdoe o que eu vou dizer. Mas tem áreas na nossa vida que nós precisamos tirar a capa. E saber dizer se está ruim. E quando está ruim, procurar ajuda. Porque se a gente passar a vida toda vestindo a capa, vai chegar um dia que essa capa a gente não aguenta mais. É por isso que eu estou dizendo para você, eu não vim aqui para fazer outras coisas, eu vim aqui para dizer para você, vida em construção, querido, é você se permitir Deus trabalhar sobre a tua vida. E muitas das vezes, Deus ainda não trabalhou na nossa vida porque nós estamos diante de todo um contexto vestindo uma capa, sendo o que nós não somos, falando o que nós não somos, tentando uma posição que nós não somos. Neemias era um simples copeiro. E ele tinha que manter uma posição. Só que naquele dia não deu. Sabe, no dia que não dá, aprenda a ser compreensivo e peça ajuda. A Bíblia diz que não deu para ele colocar. E ele chega diante de um rei. E ele não era assim, porque o próprio rei percebeu que ele estava diferente. E aí o rei faz um diálogo com ele. Pergunta o porquê que ele está daquele jeito. E aí ele começa a relatar. E ele foi não só relatar a destruição de Jerusalém, mas ele chegou com um posicionamento. E escute isso, ele era só um copeiro. E ele chega para o rei e diz assim: rei, se o Senhor me permitir, eu quero ir lá reconstruir as cidades do meu pai. Rei, se o Senhor me permitir, eu quero ir lá. Eu não sei se você sabe, mas quando Israel foi invadida, Israel foi destruído os muros e as portas, porque era algo que toda guerra ela trazia. Destruir os muros era dizer assim: você está perdendo as suas forças. Derrubar as portas queria dizer assim: a partir de hoje, vocês não têm mais segurança. Quem manda aqui sou eu. Em outras palavras, quando o exército inimigo invadia.
Quando Neemias diz diante do rei esse pedido, irmãos, ele precisou estar realmente debaixo de oração. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisas na nossa vida que só vão ser construídas se nós aprendermos a estar debaixo de oração. Irmãos, se Neemias não tivesse debaixo de oração, escute isso, se Neemias não tivesse orado, se Neemias não tivesse buscado a Deus, aquela palavra diante do rei poderia ser o fim da vida dele. O rei poderia ter levado aquilo como uma afronta. O rei poderia ter pensado: esse camarada veio aqui me afrontar, ele vai levantar os muros, vai levantar um exército e vai me derrotar. Querido, mas quando nós estamos debaixo de uma graça de Deus, escute isso que Deus está liberando nessa noite. Quando nós estamos debaixo de oração, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, Deus usa até os nossos inimigos para que Ele faça a obra dele sobre a nossa vida. Se Neemias não tivesse debaixo de oração, o rei poderia ter declarado ele o inimigo dele naquela hora. Ele poderia ter se levantado e ter dito: peraí, meu irmão, esse tempo todinho você me servindo aqui para você se levantar como meu inimigo, você esses anos todinho guardando a minha vida para ser o meu inimigo agora. Mas quando a gente está debaixo de oração, Deus conduz todas as coisas. E aí a Bíblia diz que o rei não só ouviu Neemias, mas o rei concedeu os pedidos que Neemias tinha. Porque Neemias não só orou. Se você quer uma vida em construção, não só ore, porque a palavra oração significa ter ação. Então eu oro e eu preciso ter uma ação. Então eu dobro os meus joelhos e eu falo com Deus, mas eu preciso me levantar para viver aquilo que eu estou pedindo para Deus. Então Neemias orou, mas ele também planejou. Ele planejou o que ele precisava. Vida em construção, o que você precisa? Ele sabia que para reconstruir Jerusalém, ele não podia só chegar lá e dizer: eu tenho um sonho de reconstruir Jerusalém. Ele sabia que ele precisava de materiais. Então ele chega diante do rei e ele já chega pedindo: olha, me dê cartas, que por onde eu passar até Jerusalém eu possa conseguir madeira, eu possa conseguir o que eu preciso para construir. O que você precisa para construir a sua vida hoje? Será que hoje o que você precisa é a cruz sobre a sua vida? Antes de subir aqui ao altar, o Senhor falou muito sobre isso. Que a nossa vida ela é construída quando nós entendemos a obra da cruz. Sem Jesus nós não temos vidas construídas, querido. Muitos de nós queremos uma vida construída mais longe da cruz. E a cruz é o caminho aonde nós somos construídos todos os dias. Neemias sabia o que ele precisava. Você sabe o que você precisa? Neemias pediu direitinho o que ele precisava. Você tem pedido direitinho o que você precisa? Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E quando é que nós pedimos mal, pastora? Quando nós não acreditamos que nós estamos pedindo a um Deus que é todo poderoso. Quando é que nós pedimos mal, pastora? Quando nós pedimos algo que não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Quando é que nós pedimos mal? Quando eu estou pedindo para Deus algo que é lá da frente, se eu não quero viver o processo do hoje, aqui e agora. Sabe, queridos, Neemias, ele planejou, Neemias se organizou, Neemias projetou. E quando o rei pergunta o que ele precisa, ele sabe dizer o que ele precisava. Nós precisamos aprender a dizer para o Senhor o que é que nós precisamos. A Bíblia diz que ele chega, fala todos os relatos e ele sai. Só que antes dele sair, o rei pergunta: quanto tempo você precisa? Quanto tempo?
E até o tempo ele determinou. Humanamente, ele não conseguiria. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem coisas na sua vida que você pode até querer construir humanamente. E é por isso que talvez você ainda não conseguiu. Porque tem coisas que nós precisamos que o próprio Deus construa sobre a nossa vida. Quando Neemias diz, olha, em tempo determinado, eu termino. Ele não estava confiando na força do seu braço. Ele não estava dizendo para o rei que ia fazer do jeito dele. Ele estava entendendo que ele ia fazer tudo na direção de Deus. Vida em construção é nós estarmos com a vida sendo direcionada pelo Senhor. É permitir o Senhor fazer a obra dele do jeito que a Bíblia diz que Neemias reuniu o povo e ele falou do projeto. E o projeto fez o coração do povo se levantar em favor. E a Bíblia diz que durante 52 dias, olha o prazo, 52 dias, eles trabalharam. Em 52 dias, eles revezaram, criaram equipes, eles se organizaram. Construção é ter organização. Você não pode querer começar do telhado se você ainda não fez o fundamento. Você não pode querer uma estrutura aqui em cima se aqui embaixo ainda não está fundamentado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que está tudo pronto, todo mundo só olha o externo, mas ninguém olha os alicerces. Mas você sabia que a construção aqui em cima, ela só existe porque um fundamento pôde existir primeiro. Sabe o que eu quero dizer para você? Tudo que Deus tem para construir na sua vida, tudo que você deseja que Deus construa na sua vida, vai acontecer. Só que uma coisa te é necessária: que você permita Deus trabalhar aqui dentro de você. Porque quando vier aquilo que Deus está querendo construir, quando vier aquilo que você está pedindo para Deus construir, você precisa ter estrutura para manter o que Deus irá fazer sobre a tua vida. Tudo que você quer, Deus também quer. E por que ele ainda não me deu, pastora? Porque ele está esperando você ter estrutura, ter fundamentos, ter alicerce. Querido, uma pessoa que ela não tem fundamento, que ela não tem alicerce, ela é como um vaso furado. Ela recebe, mas não fica nada dentro dela. Você conhece pessoas que ela ganha muito dinheiro, mas você olha para ela, ela não tem nada, ela não constrói nada, porque essa pessoa ela não tem fundamento, ela não tem alicerce. Você conhece pessoas que já tiveram várias oportunidades, mas que nunca teve sucesso na vida, porque ela não tem fundamento. Porque na verdade Deus não dá sucesso, Deus dá oportunidade. Quando Neemias se levanta, querido, e reúne o povo, se organiza, 52 dias, coloca a equipe para trabalhar. A Bíblia diz que eles trabalhavam com uma espada na mão e uma colher de pedreiro na outra. Com a colher de pedreiro, eles estavam dizendo assim: nós estamos dispostos a fazer a tua vontade, Senhor, a construir. Com a espada, ele estava dizendo: Senhor, pela tua palavra eu estou aqui. Espada significa a palavra de Deus. Sabe, naquele momento que você parece que é o fim, aquele momento que você acha que não vai ter mais nada para você,
se pegue com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem algo para a nossa vida. Esforça-te, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Guarda os meus mandamentos, cumpre os meus princípios e nenhum dos teus inimigos te resistirá. Guarda as minhas palavras no teu coração, e aonde colocar a planta dos teus pés, será teu por herança. Deus está dizendo aqui hoje para as nossas vidas. Sabe por quê, querido? Porque Deus também não é doido. Antes dele mandar ou que ele fazer construir alguma coisa, ele vai te dar o local para tu construir. Então isso precisa que haja uma conquista. Deus vai levar você a pisar no lugar aonde Deus vai estabelecer e vai construir algo para a glória dele, através da sua vida. Neemias trabalhou. Vida em construção é estar disposto a se esforçar. Você nunca vai ver uma vida sendo construída se a pessoa não tiver desejo ou esforço. Em 52 dias, eles fecharam a obra, levantaram os muros. Aí você pode até dizer assim: pastora, mas porque foi fácil? Foi não. Teve inimigos. A Bíblia fala de 2 inimigos, Sambalate e Tobias. Eles foram opositores àquela obra. E a Bíblia fala que todos os dias, enquanto Neemias estava lá orando e trabalhando com o povo, eles se levantavam para distrair. E aqui eu aprendo algo para nossas vidas. Quando nós estamos com a nossa vida em construção, querido, nós não podemos deixar que as distrações nos roubem. Quando nós estamos dentro de um propósito, dentro do projeto de Deus, nós não podemos deixar que as distrações nos levem para longe. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias tentaram ser essas distrações. E eles tentaram fazer até Neemias quebrar princípio. Ameaçaram Neemias, dizendo: olha, essa noite você vai morrer, se você não estiver dentro do templo. E eu gosto dessa história, porque alguém que está construindo algo não pode quebrar princípios. A Bíblia diz que Neemias, ele ouviu aquela palavra, querido, e ele não foi para dentro do templo. Sabe por quê? Porque ele sabia que dentro do templo só era o sacerdote e ele era só copeiro. Você pegou alguma coisa para a sua vida? E aí, pastor, ele morreu? Não. Ele finalizou a obra. Porque aquilo que parecia ser o fim foi um grande recomeço para Jerusalém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi só para Jerusalém, foi também para Neemias. Porque ele sai daquele palácio como copeiro. Mas por deixar Deus construir dentro dele princípios, palavra de Deus, determinação, desejo pelas coisas de Deus. Porque só alguém que tem desejo pelas coisas de Deus se levanta como Neemias. Deus o coloca de copeiro para ser governador ali naquele lugar. Quando eu estava orando por essa palavra, Deus ministrou algo no meu coração. Antes de nós construirmos algo, Deus vai precisar construir em nós. E você nunca, escute isso, você nunca vai ser construído se você também não se propor a construir algo. Eu tenho dito lá na nossa igreja, muitas pessoas querem muitas coisas grandes de Deus, mas poucos querem se levantar para construir. Seja você uma resposta como Neemias. Neemias foi resposta para aquele dias. E hoje, nós também somos Neemias. Nós também somos respostas. Sua casa pode ser construída através da sua vida. Sua família pode ser construída através da sua vida. O seu ministério pode ser construído através da sua vida.
Aquilo que Deus tem para esta igreja pode ser construído através da sua vida. O que Deus tem para construir na nossa cidade pode ser construído através da nossa vida. O avivamento que Deus tem para esse lugar pode ser construído através da sua vida. Mas você precisa se levantar como Neemias e ser uma resposta e entender que o fim é só um novo recomeço de Deus para te levantar e para fazer de você a diferença sobre essa geração. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, queridos, esse ano nós vamos completar 10 anos na nossa igreja. 10 anos que nós construímos lá. Os últimos 2 anos, a nossa oração era que nós queríamos comprar um terreno para a nossa igreja, para ampliar. Ano passado nós entramos num desafio, nós alugamos outra parte da igreja, um terreno ao lado, agora nós temos um anexo que estamos em construção. Como Neemias, a gente queria construir algo para o Senhor. E nesses 2 anos a gente orando e pedindo: Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre. E lá para nós comprarmos um terreno é só um milagre. E esses final de semanas retrasados, nós participamos de uma imensão. Quando nós vínhamos, nós passamos em frente à igreja. E na hora que eu passei em frente à igreja de carro, meu esposo, eu levantei as mãos e eu disse: Senhor, esse território aqui é nosso. Esse território aqui é território de conquista. Senhor, usa os vizinhos da tua igreja. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Eu não sei se eles vão dar, eu não sei se eles vão vender. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas usa eles para abençoar a tua obra. E antes de eu subir aqui no altar, o Senhor me lembrou de uma oração que eu fiz há 2 anos atrás. A minha oração foi assim: Senhor, nos dá terreno, porque nós estamos disponíveis e temos força para construir. Não sei se foi a sua oração, pastor. Quando foi na segunda-feira, a dona do terreno ligou e disse assim: pastor, quero vender o terreno para o senhor, da forma que a igreja pode pagar. E isso é um milagre para as nossas vidas, querido. Como toda igreja, nós estamos em construção. Mas sabe o que Deus tem mais falado para nós lá? Que a maior construção somos nós mesmos. Quando nós somos construídos em fé, quando nós somos construídos em determinação, quando nós somos construídos em homens e mulheres que buscam a Deus, que oram diante de Deus, que entendem que o propósito de Deus é maior do que as nossas vontades. Querido, tudo acontece na direção de Deus. Deus, Ele faz acontecer. Você pode fechar os seus olhos. Não sei se você sabe, mas os muros que Neemias levantou foram os muros que o rei Salomão construiu. E se você pegar a história, Salomão não construiu em 52 dias. Mesmo o homem mais rico da face da terra, mesmo o homem mais sábio, não conseguiu. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Que existe coisas que não é a nossa sabedoria humana, que não é o nosso recurso humano, mas é a mão do próprio Deus que virá. A mão de Deus virá. Se você acredita nisso, levante suas mãos para receber. Enquanto nós adoramos, Deus estará construindo sobre a tua vida.
vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra. Hoje é só o começo, querido. Tu és e enche o meu coração. Hoje Deus está nos chamando amor que faz mudar a levantar alicerces. Deus está te chamando a levantar alicerces. A sua vida alicerçada, a sua fé nele, a sua confiança, o seu coração. É o começo para Deus mudar a tua história. A sua fé hoje é o início para Deus te fazer uma resposta. Sabe, queridos, Deus, os céus, Ele não responde perguntas. Quantos de nós passamos a vida toda perguntando, Senhor, por quê? E o que é que os céus respondem, pastora? Os céus respondem o nosso posicionamento. Quem sabe muitos em Jerusalém oraram, mas não se levantaram. Ei, igreja, não é hora só de você esperar por Deus te dar uma resposta. É hora de você ser a resposta. É hora de você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. É hora de você dizer para Deus aquilo que você e Ele pode fazer sobre a sua vida. Hoje nós encerramos na nossa igreja um mover profético, uma conferência. E ontem Deus me fez uma pergunta: você quer tudo que eu tenho para você? Eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Senhor, eu quero tudo, tudo que o Senhor tem para mim. E Ele disse: vá até o altar. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre o altar, o Senhor disse assim: tudo que o altar tem é seu. Altar fala de resposta. Mas tudo que eu te pedi, você precisa também entregar no altar. Ser alicerçado é entender que tudo é seu, mas que também é de Deus. E que tudo que é seu veio porque veio de Deus. Deus está te levantando. Deus está te alicerçando para que as grandes obras que venham não se percam, mas permaneçam. Porque a Bíblia diz: conhecerei as árvores pelos frutos, e os frutos que permanecem. E quando todos vêm, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Aquilo que Deus está fazendo tem um nome que vai ser glorificado, o nome de Deus. E você sabe, Deus está dizendo para você hoje: Ele vai fazer simplesmente para que todos aqueles que vejam saibam que Ele é Deus sobre a tua vida. Ele fez na vida de Neemias e Ele pode também e deseja fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus.